A Constituição prevê ainda que possam existir os tais círculos plurinominais que existem agora, mas também abre a possibilidade à existência dos círculos uninominais. Portanto, a Constituição abre a porta a que se possam fazer estas alterações no nosso sistema eleitoral. Queria ainda também referir o seguinte, e agora passo mais para a parte opinativa. Em primeiro lugar, eu entendo que o ponto determinante para que a nossa democracia representativa e o nosso sistema eleitoral, e para se fazer uma reforma séria, tanto do sistema eleitoral e assim adaptando a nossa democracia representativa aos nossos tempos, o que é fundamental é que a reforma que se faça da nossa representação parlamentar passe por, essencialmente, criar mecanismos de aproximação, responsabilização, transparência e interação entre eleitos e eleitores. Este, para mim, é um ponto determinante. Neste quadro, e aqui independentemente do número de deputados ou não, o que é decisivo para o aprofundamento da tal democracia representativa, em que acho que todos nós acreditamos, é o debate em torno da forma como são eleitos os nossos representantes e, fundamentalmente, os instrumentos de responsabilização e ligação que os sistemas fornecem. Estes são princípios que eu sempre defendi e que procuro seguir no exercício do meu mandato enquanto deputado da Assembleia da República. Eu creio que o imperioso e, efetivamente, determinante para o reforço e aperfeiçoamento da nossa democracia parlamentar e do sistema representativo é não só a abertura a novos mecanismos que promovam uma proximidade ativa com os cidadãos, mas também uma postura dos eleitos e dos eleitores que permita uma verdadeira prestação de contas por parte dos primeiros. Este é um ponto que eu creio que é fundamental. Mas, meus amigos e minhas amigas, este movimento que, quanto a mim, começa a montante pela alteração radical, eu queria sublinhar aqui o radical, do processo de escolha dos candidatos por parte das estruturas partidárias, que os tornar mais transparente, mais participado e mais democrático e ajusante com a introdução dos tão falados círculos uninominais, temperado ou não pela existência de um círculo nacional. No entanto, todos nós sabemos que este é um caminho que exige, acima de tudo, rigor, competência, escrúpulo democrático e, fundamentalmente, algo que tem faltado: coragem política. Mas, só assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, atingiremos os objetivos que eu há pouco enunciei: melhorar e qualificar o nosso sistema eleitoral e aprofundar a nossa democracia. Muito obrigado. Eu concordo contigo. Eu acho que muitas vezes fechamos falando de nós próprios e não ouvimos os debates. Mas eu creio que, embora muitas pessoas achem que este tipo de iniciativas é mais do mesmo, eu acho que não. Eu acho que temos é que fazer mais. E trazer mais gente a este tipo de discussões. Só assim é que a mensagem pode passar. E como eu dizia, e volto a sublinhar isso, utilizar os novos instrumentos que estão ao nosso dispor para também fazer esse combate. Eu não sei, tu deves ter recebido em casa uma newsletterzinha minha com a avaliação do meu trabalho que eu fiz. Eu próprio fiz do meu trabalho enquanto deputado. E não recebeste só essa, recebeste eletronicamente durante o mandato várias. Eu não sou mais que os outros. Eu creio que esta é a minha forma de trabalhar. E eu creio que não vamos estar aqui a fazer juízo de valor dos outros deputados, ou não. Há muitos deputados que trabalham imenso e que comunicam de outra forma. Este foi o modelo que eu adotei de comunicar, neste caso com os camaradas do meu partido e com outras pessoas a quem eu tive acesso às suas moradas e aos seus e-mails, mas também na Assembleia da República, como em muitos locais, e embora o deputado não seja uma profissão, mas no exercício destas funções, como no exercício de outras funções, há bons e há maus. Ninguém vai para a política, quanto a mim, pelo menos é a minha postura, para enriquecer. Vai por uma vontade de participar e de fazer algo pela sua sociedade, pela sua terra, pelo seu distrito, pelo seu país. E se formos todos unidos deste espírito, eu creio que as coisas mudam. As coisas mudam e temos que ser nós também os agentes da mudança. E, portanto, dizer-te que essa aproximação, ou como eu chamo, a proximidade ativa com os eleitores e a prestação de contas é algo que eu acredito e que procuro fazer. E creio que, como disse, os partidos políticos têm que começar a fazer esta avaliação. Têm que começar a fazer esta avaliação. Nós tivemos agora
situações em que a avaliação não foi feita. Não vale a pena estar a falar disso, agora temos é que nos mobilizar para os combates que aí vêm, mas creio que temos que aprender com os erros. E temos que perceber que as pessoas exigem que essa avaliação se faça. Não só internamente dos partidos, mas os cidadãos em geral têm um grau de exigência muito maior. E os partidos políticos têm que perceber isso. E queria também dizer, e respondendo a algo que não respondi há pouco, a Elvira, quando tu falaste da ligação dos deputados aos órgãos partidários. Nós, no nosso distrito, temos, por exemplo, uma comissão política distrital, que eu acho que é uma espécie de parlamento do PS no distrito, em que eu creio que se pode fazer este debate, pode-se fazer esta avaliação. Mas também há outros mecanismos, há as Assembleias Gerais Militantes, e eu acho que também se pode criar aqui os tais fóruns que é ouvir a falar. Que se faça essa avaliação, que o militante ou o simpatizante seja chamado a participar e possa opinar sobre o trabalho dos deputados e também fazer sugestões, quer dizer, porque a ligação ao terreno é muito maior, não é? E, portanto, ganhávamos todos com isso. Depois, eu só tenho texto. Depois o Paulo Simão falou da questão da redução do número de deputados e também da questão dos mecanismos de avaliação. A questão da redução do número de deputados é sempre a questão mais fácil de pegar esta matéria. Já disse isso e continuo a dizer. Eu creio que o facto de cada deputado representar 48 mil eleitores, eu creio que é mais que suficiente. Ou seja, eu acho que o nosso sistema está equilibrado em termos do número de deputados. Sinceramente, acho que está equilibrado. Agora, temos é que melhorar a ligação entre o deputado e o eleitor. Muitas vezes fala-se muito das remunerações dos políticos. Eu acho que a questão fundamental, por exemplo, dos deputados, não é a questão da remuneração, é as condições para o seu trabalho. Uma assessoria técnica melhor, uma possibilidade, por exemplo, de ligação ao distrito em que possa ter gabinetes a trabalhar no próprio distrito, como o sistema americano, por exemplo, fornece aos congressistas. Os congressistas têm um gabinete no Congresso, em Washington, e depois têm um gabinete no seu Estado. E lá é que passam a maior parte do tempo. Portanto, estas questões é que deviam ser discutidas. E muitas vezes o que é que se faz? O que é que se fala sempre? Redução do número de deputados e as remunerações dos políticos. Porque as questões de fundo que podem qualificar a nossa democracia nunca são discutidas, porque essas são mais difíceis. Essas questões são mais difíceis, exigem informação, exigem preparação. E isso muitas vezes não há. E concordo contigo inteiramente. Mecanismos de avaliação. Avaliar o trabalho. Esse é um princípio, quanto a mim, fundamental. E que deve ser seguido e quanto a mim, já devia ter sido adotado. O António Mourão falou de uma coisa que eu acho que é fundamental, que é liderar a agenda política. Liderar a agenda política no Cartaz, liderar a agenda política no Distrito de Santarém e liderar a agenda política do país. E esta é uma questão premente. A reforma do sistema eleitoral é uma questão premente. Em 1997, salvo erro, o Partido Socialista tinha um projeto de revisão da lei eleitoral pronto. Foi, na altura, coordenado pelo António Vitorino e pelo António Costa. E que defendia um modelo do tal círculo uninominado com o temperado pelo sistema do círculo nacional, um sistema misto. Que depois, por razões de negociação política, caiu. E depois houve agora também um estudo que foi feito, que foi pedido na última sessão legislativa, salvo erro, ao Ana Bandeira, que também se falou sobre a questão da reforma do sistema eleitoral, mas não houve uma proposta, nem uma proposta de lei do Governo, nem um projeto de lei do Partido Socialista concreto relativamente a esta situação. E nós sabemos aqui que para alterar a lei eleitoral é necessária uma maioria de 2/3. Portanto, vai ter que haver sempre aqui uma negociação com o PS. Mas eu creio que o Partido Socialista deve liderar este processo. Deve liderar este processo. Recolher os estudos que foram feitos, ponderá-los relativamente aos dias de hoje, não é? À atualidade, mas apresentar uma proposta. Primeiro discuti-la no partido, eu acho que isso também é fundamental. Isso é fundamental. E depois apresentá-la nos fóruns próprios. E eu creio que isso é fundamental. Creio que é um dos pontos determinantes do que se vai falar na própria qualificação do nosso sistema político nos próximos tempos.